Capítulo 7. Espíritos sedutores, agendas e orações da alma. Subtítulo: Pecado sexual. Os demônios não se moldam a todas as manifestações carnais, feridas internas ou pecado, porém, automaticamente, os pecados sexuais dão base legal aos demônios. Os espíritos sedutores têm permissão para infestar a vida de uma pessoa quando o pecado sexual é cometido. Eles se manifestam como sensações de excitação que são como o frio na barriga e claramente impuros. Essa sensação é semelhante em outras áreas onde a luxúria está envolvida, como vícios, fofoca, gula e assim por diante, embora possa haver outras impressões mais sexualmente específicas, bem como a vergonha e a culpa. Não importa se houve ou não envolvimento físico real, manifesto. Os espíritos sedutores podem até mesmo se ligar a apegos emocionais quando não houve contato físico. A versão da Bíblia King James chama esse tipo de luxúria de afeição desordenada. É um desejo com uma torção. Subtítulo: Laços de alma. Um laço de alma é uma conexão emocional impura com espíritos sedutores envolvidos. Um laço de alma não desaparece com o tempo e pode ressurgir muitos anos depois. Uma pessoa pode ver uma ex-namorada ou um ex-namorado depois de um período de décadas e haver ainda a atração instantânea. Os laços de alma nem sempre são ligações românticas. Os pais podem desenvolver laços de alma com seus próprios filhos. Pode ocorrer inversão parental ou relações de companheiro substituto. Os clientes às vezes formam laços de alma com conselheiros ou médicos. Se uma pessoa casada desenvolve uma atração emocional por outra pessoa que não seja o cônjuge, ela está cometendo o adultério espiritual. Assim que o vínculo emocional ou o desejo físico, a paixão, começam a ser despertados, os espíritos humanos começam a formar um vínculo profano de aliança e de uma só carne, e os espíritos sedutores se moldam em torno disso. As ligações emocionais entre colegas de trabalho são tão comuns no mundo dos negócios que a expressão esposa do trabalho foi cunhada. Um cônjuge de trabalho é um colega de trabalho, na maioria das vezes do sexo oposto, com quem você tem um relacionamento emocional próximo. De muitas maneiras, esses relacionamentos podem refletir um casamento real. De acordo com uma pesquisa de 2007 do Vout.com, um site de informações sobre carreiras, 23% dos trabalhadores relataram que tinha um cônjuge de trabalho. Se uma pessoa casada estabelecer uma conexão emocional próxima com outra pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto, o cônjuge, eles podem desenvolver um laço de alma doentio ou adultério espiritual. Se o adultério espiritual não for tratado, muitas vezes aumenta para o adultério físico. Os cristãos devem continuar vigilantes depois de romper um laço de alma, porque a outra parte frequentemente tentará restabelecer a conexão. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério.
Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar ou com intenção impura, já em seu coração e em sua mente cometeu adultério com ela. Mateus 5, versículos 27 e 28. Quem comete adultério com uma mulher não tem entendimento, ele destrói sua própria alma. Provérbios 6, versículo 32. Subtítulo: Lidando com agendas e idolatria. Uma pessoa, lugar ou coisa que as pessoas desejam tão fortemente que não podem deixar para lá é uma agenda ou um ídolo. Para um cristão, é tudo o que queremos mais do que Deus. Um sinal certo de que a idolatria está envolvida é a incapacidade de ser neutro diante de Deus a respeito disso. Certa vez ministramos a uma jovem que insistia em ter uma casa na praia. Ela se mudou para um local diferente e comprou uma casa na praia sem consultar a Deus. Quando a vimos alguns anos depois, ela nos disse que não conseguia encontrar uma boa igreja para frequentar, não tinha feito amigos lá e fazia anos que ela não experimentava a presença de Deus. Outra jovem foi inflexível ao dizer que precisava de um pai para seu filho que nasceu fora do casamento. Até que um homem entrou em sua vida por seu obcecado desejo. O homem foi morar com ela, mas descobriu que ele tinha sérios problemas mentais que beiravam a psicose. O resultado final foi que ela perdeu a custódia de seu filho e o relacionamento com o homem acabou. O denominador comum para os laços de alma e ídolos ou agendas é a emoção da luxúria e um laço da alma com o objeto da luxúria. Um espírito sedutor está sempre procurando morada. É comum que os cristãos queiram uma posição ministerial como líder de louvor e vão de igreja em igreja em busca de uma plataforma para o seu ministério. Porém, a atitude correta do coração é buscar a Deus primeiro e frequentar a igreja de sua escolha, mesmo que não haja nenhuma possibilidade aparente de que eles possam satisfazer suas ambições. Duas mentiras que os cristãos acreditam são: primeiro, um líder os está impedindo. Segundo, ou eles têm que ajudar a Deus. A verdade é que Deus está mais interessado no caráter do que nos dons. Se Ele pode acertar o coração, Ele abrirá a oportunidade para o ministério. Não há poder na terra que possa tornar uma pessoa importante. Deus é o juiz. Ele decide a quem irá escolher. Ele levanta e ele derruba. Salmos 75, versículos 6 e 7. Subtítulo: Agendas e idolatria. Você não precisa adivinhar se tem ou não uma agenda ou um ídolo. Feche seus olhos e ore. Se você pedir ao Senhor para lhe mostrar um ídolo, Ele será fiel para trazê-lo à mente, se você o tiver. Se algo vier à sua mente, sinta o sentimento em suas entranhas. Um espírito sedutor se manifestará e sentirá um formigamento, que é a sensação de excitação associada a um espírito sedutor. Receba perdão por ter um ídolo. De suas entranhas, entregue o ídolo nas mãos de Deus, sem amarras. Sua atitude deve ser: mesmo que eu nunca consiga o que quero, estou deixando para Deus tomar a decisão. Entrego.
Quando você realmente libera um ídolo, você sente a paz em seu coração. E a atração, esta sensação, desaparece. Subtítulo: Lidando com espíritos sedutores. Quando os indivíduos têm um espírito sedutor, é comum que percam a capacidade de tomar decisões lógicas, ouvir a razão, entender a Bíblia corretamente ou aplicar os princípios bíblicos. Embora eles possam ter sido racionais antes de se envolverem em pecado, a presença da atividade demoníaca parece dar a alguns crentes o que chamamos de os estúpidos, por falta de um termo melhor. O caminho dos justos é como o sol brilhante, que brilha cada vez mais forte até o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como as trevas, eles não sabem o que os faz tropeçar. Provérbios 4, versículos 18 e 19. Suas próprias iniquidades prendem o homem ímpio e ele é preso nas cordas, nos laços de seu pecado. Ele morrerá por falta de instrução e na grandeza de sua loucura se extraviará. Provérbios 5, versículos 22 e 23. Os indivíduos também obtêm os estúpidos quando têm ídolos no coração. Ver Ezequiel 14, 4. Planos ou resultados de fantasia que criam com sua própria imaginação. Às vezes, eles usam um raciocínio religioso, mas não verdadeiramente piedoso. Uma conversa de fé, negação ou se envolve em rituais repetitivos. Subtítulo: Lidando com espíritos sedutores. Adote uma atitude de oração. Peça ao Senhor para revelar áreas de comprometimento ou violação e ore por elas como um exercício. No pecado sexual pode haver uma variedade de emoções que vêm à tona: excitação, culpa, vergonha, nojo, medo e assim por diante. E se há um sentimento de raiva de alguém que falhou em fornecer proteção ou de Deus se houver julgamento, por exemplo, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Muitas vezes, uma pessoa pode se culpar de alguma forma, mesmo que tenha sido claramente vitimizada. Tanto a culpa real quanto a imaginária são resolvidas da mesma maneira, recebendo o perdão. Não tenha medo ou se intimide. Às vezes, uma pessoa obtém bastante liberdade após uma sessão de oração, mas começa a experimentar algumas manifestações preocupantes semanas ou meses depois. Passe algum tempo em oração e lide com tudo o que o Senhor lhe mostrar. Pode ser necessário lidar com vários incidentes, dependendo da extensão do envolvimento anterior. Se você acha que pode ter um ídolo ou ligação, não precisa adivinhar. Feche seus olhos e ore. Imagine a pessoa, lugar ou coisa. Como se sente em seu intestino? Em suas entranhas? Se um espírito sedutor estiver apegado, você sentirá excitação ou uma atração, mas também se sentirá impuro. Ore em atitude de oração e ore na ordem que as pessoas ou eventos vierem à mente. Perdoe através dele. Perdoe a Deus, a si mesmo e aos outros. Receba perdão e purificação para si mesmo. Ore se tiver feridas emocionais como mágoa ou insegurança. Às vezes, emoções diferentes devem ser colocadas individualmente. Por exemplo, geralmente há excitação ou culpa e vergonha.
Lidar com a excitação especificamente é necessário para lidar com o espírito sedutor. Se você apenas sente culpa e vergonha, lide com isso primeiro. Então, permita-se sentir o despertar e a liberação e receber o perdão. Seja limpo, receba a purificação de Cristo interiormente. Permita que o Senhor lave e limpe seu espírito, sua alma. A sua mente até pode se lembrar, porém Deus pode fazer com que seu espírito, seu ser, se esqueça. Decrete os rompimentos com os laços da alma. Rompa os laços da alma e devolva suas emoções a Deus. No caso da pornografia, os laços de alma em relacionamentos de fantasia precisam ser quebrados. Normalmente, a atividade demoníaca sai automaticamente, porém, devem ser repreendidos se necessário. Subtítulo: Orações da alma. Ocasionalmente, se sentirmos uma pressão ou ansiedade inexplicável na atmosfera, poderá estar vindo da força de alguém que pode estar sendo dirigida para nós e pode sim nos afetar espiritualmente ou fisicamente. Quando você sentir uma opressão por fora, porém tiver a paz interior, libere perdão a qualquer pessoa que possa estar intencionando no coração contra a vontade de Deus para a sua vida. Também pode ser necessário fazer orações de renúncias e decretos sobre a alma. Se você acidentalmente ceder e sentir a atmosfera negativa tanto interna quanto externamente, receba o perdão de Deus e terá sua paz de volta. Às vezes, os cristãos têm dores de cabeça que não são devido a uma condição física, mas são causadas por pressão espiritual. Se este for o caso, libere o perdão para a pessoa desconhecida responsável e receba perdão por aceitar algo que Deus não lhe deu. Devemos repreender e renunciar a todo espírito de opressão e de aflição, no nome de Jesus. Devemos lembrar também que as pessoas não são o nosso inimigo, elas são usadas apenas pelo inimigo. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.